O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como é difícil, por causa das nossas limitações, como é difícil crer em Deus quando os nossos afetos nos fazem nos sentir abandonados, esquecidos por Deus. Quando o homem, ele se sente, ele não sente os cuidados de Deus, porque Deus nos ama sempre. E aqui, meus santos, é um ato de fé. Para que nós creiamos no amor de Deus, nós precisamos apenas olhar para Jesus crucificado. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De modo que, para que eu creia no amor de Deus, eu não preciso, de per si, eu não preciso necessariamente ver sinais do amor de Deus acontecendo na minha vida. Eu não preciso sentir o amor de Deus na minha vida. Quando vemos sinais claros, glória a Deus. Quando Deus nos concede consolações, quando Deus nos concede a graça de perceber, de experimentar o seu amor, glória a Deus. Mas o justo vive pela fé. Isto é, nós cremos no amor de Deus. Nós cremos porque isto nos diz a sua palavra. Nós cremos porque isto a igreja nos transmite de geração em geração, aquilo que foi confiado à igreja.
que Deus nos ama a todos, que, como nós ouvimos no Salmo de hoje, que misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O amor, o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Então esta, aqui no Salmo do Antigo Testamento, mas essa é a fé transmitida de geração em geração, e alguns textos foram postos por escrito, naquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura. E isso também nos ensina a igreja com seu sagrado magistério. Ela nos ensina quando nos transmite aquilo que recebeu, e nos ensina nos seus próprios documentos, por meio dos santos, que nos falam do amor de Deus, de que Deus nos ama, de que Deus não nos trata como exigiriam as nossas faltas, de que Deus, quando nos corrige, mas em desproporção às nossas culpas, isto é, nós mereceríamos correções maiores, e as correções de Deus são sempre mais brandas, e mesmo as suas correções são expressão do seu amor, porque Ele nos ama muito. E se nós, meus santos, crescêssemos no amor de Deus, nós sofreríamos menos. Não é que nós não sofreríamos, nós sofreríamos, mas muito dos nossos sofrimentos são porque concomitantemente ao sofrimento vem o sentimento de abandono. É porque juntamente ao sofrimento você se sente entregue às suas próprias forças, à sua própria sorte. Então isso aumenta e muito o peso, porque você se sente esmagado pelo peso da vida, pelo peso das dificuldades. Então por isso que o homem fraco na fé, ao homem fraco na fé, o quanto é difícil crer no amor de Deus, crer no cuidado de Deus, crer na providência de Deus. E a respeito disso, nós vamos tratar a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías. É uma continuação do segundo cântico do servo sofredor. Estamos aqui no capítulo 49. O contexto é o seguinte: Israel se prepara para voltar para Jerusalém. Deus tinha tocado no coração de Ciro para que ele providenciasse esse retorno. Só que, depois de tanto tempo no exílio, muitos em Israel, principalmente aqueles que estavam bem instalados, não queriam voltar. Muitos que estavam na Babilônia, bem instalados, não queriam voltar para Israel. Lá tudo estava destruído. Era uma cidade em frangalhos. O templo tinha sido destruído. Então voltar para Israel significava o quê? Deixar grande parte das suas posses, deixar os seus empregos, deixar aqueles que tinham comércio, a sua clientela. Eles teriam que começar tudo do nada. E Deus então, por meio do profeta Isaías, Deus vai dizer: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te, isto é, Israel, você não sumiu, casa de Davi, você não sumiu e não se acabou, porque eu preservei você. Isto é, mesmo durante o exílio, eu cuidava de ti. Mesmo aí na Babilônia, eu os sustentava. Mas como eles tinham passado por todo esse período de provação e sofrimento, a tendência deles era achar que Deus tinha se esquecido. Deus se esqueceu de nós, de modo que, se Deus se esqueceu de mim no exílio, por que é que eu vou voltar para Israel? Por que é que eu vou deixar tudo agora e voltar para Israel?
Isto é, Ele não cuidou de mim. Percebe aqui a crise de fé? Porque, ora, se Deus cuidou de mim durante o exílio, Deus continuará cuidando de mim quando eu retornar para Israel. Mas o povo não queria crer. Por quê? Porque crer significaria mudar de atitude. Crer significaria, mais uma vez, apostar tudo em Deus. Então continua o profeta Isaías. Deus continua por meio do profeta Isaías: eu atendo teus pedidos. Isto é, quando tu estavas lá na Babilônia, eu ouvia as tuas preces e atendia os teus pedidos. Eu cuidava de ti. Quando tu estavas no teu sofrimento, eu cuidava de ti. Que qual é a tentação? Deus não cuida de mim, Deus não ouve as minhas preces, porque não me dá aquilo que eu estou pedindo e não me atende segundo as minhas expectativas. É verdade, pode ser que Deus não dê a você o que você está pedindo e não atenda a você tal qual as suas expectativas, mas o favor de Deus está voltado para ti. Continua Deus: preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, porque eu sou o teu protetor, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Eu sou o teu protetor e te conduzo às fontes de água, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Então, Deus aqui, por meio do profeta Isaías, enfatiza de que Ele está tomando conta, de que Ele está cuidando, de que Ele continua sendo providente. E diante desta palavra de Deus, qual é a resposta então de Israel? Israel então vai responder: disse Sião. É um outro nome de Israel. Sião às vezes se aplica a todo Israel, às vezes é aplicado de uma maneira particular a Jerusalém, a capital, né, de Israel. Seja lá como for, diz Sião, isto é, diz o povo de Deus: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Diante desta palavra de Deus que diz: eu cuido de ti, eu ouço as tuas preces, eu não te abandono, eu estou ali atendendo os teus pedidos. E o que é que Israel responde? O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Meus irmãos, muitas vezes isso acontece. Uma realidade que eu geralmente pergunto no confessionário, pergunto aos penitentes é: você tem dito, parece que Deus não me ama, parece que Deus virou as costas para mim, parece que Deus não cuida mais da minha vida. Isso é um pecado, isso é um desrespeito com Deus, porque, meu santinho, se você olhar para a cruz, se você olhar para a maior expressão do amor de Deus, você não pode duvidar de uma menor expressão do amor de Deus. Quem faz o mais, faz o menos. Se Deus, e você por fé, você nisso crê, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele me amou, Ele continua me amando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se eu olho para a cruz e digo: vejamos o grande amor de Deus, então Deus não vai me abandonar. Mas padre, mas eu não me sinto mais amado. Mas meu santinho, minha santinha, os seus sentimentos não são dignos de fé. O Senhor é fiel, o Senhor é digno de fé. Mas padre, eu vou rezar e não sinto mais a presença de Deus. Meu santinho, é porque você é instável, é porque você é inconstante,
E pode ser também essa sensação de distância de Deus, pode ser também fruto dos seus pecados. Mas Deus não vira as costas para nós. Deus não se afasta, Deus não abandona as suas criaturas. Deus é Pai, Deus nos ama. Então, o que fazer? Atos de fé. Meu Deus, eu creio que Tu estás aqui comigo, nesta minha oração tão árida. Eu creio, Senhor, que Tu estás comigo neste momento em que eu rezo a Tua palavra. Eu creio, misericórdia, é claro que precisamos crer. Eu creio que Tu estás comigo agora, que eu acabei de Te receber na Eucaristia. Eu creio, Senhor, que Tu estás comigo aqui, neste meu quarto, eu aqui sozinho, eu miserável pecador, mas a Tua palavra diz: entra no teu quarto e reza ao teu Pai, que te vê em segredo. E eu creio, Senhor, que Tu estás ouvindo aqui a minha prece, e eu abro, Senhor, a minha vida debaixo dos Teus olhos e suplico a tua graça, e suplico a Tua intervenção. Jesus diz, no Evangelho de hoje: o meu Pai trabalha sempre, o meu Pai opera sempre, e eu também. Então Deus nunca cochila. O guarda de Israel não dorme nem cochila, como diz a palavra de Deus. Ele não dorme, Ele não se esquece de nós, Ele não vira nunca. Nós, infelizmente, por causa dos nossos pecados, podemos virar as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para nós. Ele não deixa de nos sustentar. Então, independentemente do que você sente, do que você venha sentir, não blasfeme contra Deus. Não ofenda a Deus, dizendo: parece que Deus não me ama. Você está ofendendo a Deus, porque duvidar do amor de Deus é uma das maiores ofensas a Ele. Porque como duvidar do amor de Deus? Como duvidar do amor, com tantas provas do seu amor por nós? Pois bem, então Israel isso responde, diante então de toda a proclamação, Deus que diz que ama, que protege, que guarda, que providencia, Israel responde dessa maneira desaforada. Versículo 14, Isaías, capítulo 49, versículo 14: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. E Deus então, mais uma vez, generosamente, carinhosamente, cheio de ternura, cheio de misericórdia, cheio de piedade, Deus diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho pequeno? Isto é, pode uma mãe se esquecer do seu bebezinho de colo? Pois bem, ainda que uma mãe do seu filho se esquecesse, eu de ti não me esqueceria. Isto é, ainda que o improvável, que é uma mãe se esquecer do seu filho de colo, ainda que uma mãe do seu filho se esquecesse, eu de ti, Sião, jamais me esqueceria. Isto é, Deus aqui nos mostra o seu amor como o amor de uma mãe. Pode até uma mãe se esquecer, mas eu de ti jamais me esquecerei. Aí, a partir disso, nós podemos dizer novamente o salmo de hoje e dizer com a outra luz: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Ele não é apenas muito bom para com os bons, Ele é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura, de modo que, se você aqui ou que nos acompanha pelas redes sociais, se você olha para a sua vida e vê que você está mergulhado no pecado, suplique a graça de Deus. Ele é muito bom para com todos. No Evangelho de hoje, retirado de João, capítulo 5, no versículo
21, Jesus diz: o Filho dá a vida a quem Ele quer. Isto é, Ele pode nos dar a vida, Ele pode nos ressuscitar dos nossos pecados. João capítulo 5, versículo 21. No mesmo evangelho, no versículo 25, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A palavra de Deus tem a capacidade de dar vida aos mortos. Isso aqui tanto se aplica no sentido literal, isto é, que chegará o dia em que o Senhor chamará à vida a todos, para que todos sejam julgados, mas também se aplica no sentido espiritual. Isto é, o Senhor pode nos ressuscitar, por mais feia que esteja a nossa situação. O Senhor pode dar beleza à nossa alma, por mais deformada que ela esteja pelo pecado. O Senhor pode nos ressuscitar espiritualmente, por mais mergulhados no pecado que estejamos. Por quê? Porque o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Uma mãe pode até se esquecer do seu filho, mas Deus jamais de nós se esquecerá. Então, meus santos, independentemente dos nossos sentidos, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, digamos: eu creio, Senhor, no teu amor. Eu creio, Senhor, na tua misericórdia. E é crendo, Senhor, na tua misericórdia que eu te suplico: renova-me. Que eu te suplico: ressuscita-me. Que eu te suplico: coloca no meu peito um coração semelhante ao teu. Tira do meu peito este coração de pedra, que não sabe amar, que não sabe te amar, que não sabe amar à tua maneira. Tira do meu peito este coração de pedra e coloca no meu peito um coração de carne semelhante ao teu. Retira de mim este espírito velho e coloca em mim um espírito novo. Não é a profecia de Ezequiel? Derramarei sobre vós uma água pura, tirarei do vosso peito este coração de pedra, infundirei dentro de vós um espírito novo. Pois bem, é uma profecia. O Senhor pode isso realizar, e Ele quer isso realizar. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Por quê? Porque nós queremos muito isso? Não, nós não queremos muito isso não. Nós queremos muito é o quê? Uma vida boa. Nós queremos muito o quê? É saúde. Nós queremos muito o quê? É pagar as nossas contas. Nós queremos muito o quê? É beleza. Nós queremos muito o quê? Uma casa nova. É isso que nós queremos muito. Mas por que então eu posso confiar que se isso a Deus eu pedir, mesmo não querendo tanto assim, mas se isso eu pedir hoje, amanhã e depois, e continuar pedindo, confiante na sua misericórdia, eu vou receber? Porque misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Que nós hoje, meus santos, na nossa oração pessoal, que nós retomemos, quem sabe, a primeira leitura, o Evangelho, ou apenas este Salmo, e rezemos 1, 2, 3 vezes, até que essa palavra entre no nosso coração, e confiando na misericórdia, no amor, na bondade de Deus, peçamos a Ele que nos faça amar as coisas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.